Imagine ser sequestrado, mantido como refém por 6 dias, ameaçado de morte a todo momento. Mas, no final, em vez de odiar seus sequestradores, você sente gratidão por eles e até os defende. Parece loucura? Pois foi exatamente isso que aconteceu em um dos casos mais bizarros da história e que deu nome a um fenômeno psicológico real, a Síndrome de Estocolmo. Essa história aconteceu em 1973, na Suécia, e até hoje intriga especialistas. Como um assalto a banco se transformou em um dos sequestros mais famosos do mundo? E por que os reféns, em vez de ficarem traumatizados, acabaram protegendo os sequestradores? Era uma manhã comum no banco de crédito de Estocolmo. Clientes faziam transações, funcionários atendiam, até que, de repente, um homem alto, de cabelos escuros, entrou no banco segurando um fuzil. Com um grito, ele deu a ordem que mudou a vida de todos ali dentro, todo mundo no chão. Isso é um assalto. O nome dele era Jan Erik Olsson, um criminoso sueco com um longo histórico de assaltos e fugas da polícia. Mas ele não estava ali apenas para roubar dinheiro. Ele tinha um plano diferente e ousado. Com todos sob sua mira, ele fez exigências claras. Queria 3 milhões de coroas suecas, um carro para fugir e a libertação de seu amigo Clark Olofsson, outro criminoso que já estava preso. A polícia rapidamente cercou o banco. Mas Olsson já havia tomado 4 reféns, 3 mulheres e um homem. Todos foram forçados a se esconder no cofre do banco, enquanto a tensão crescia. O governo, sem muitas opções, aceitou libertar Clark Olofsson e o levou para dentro do banco. Agora, em vez de um sequestrador, havia 2. A situação, que já era grave, ficou ainda mais complicada. A polícia esperava que os reféns estivessem aterrorizados e que ajudassem nos esforços de resgate. Mas algo estranho começou a acontecer. Os dias foram passando e, em vez de ficarem com medo dos criminosos, os reféns pareciam estar se aproximando deles. Christine Mark, uma das reféns, fez uma ligação ao primeiro-ministro sueco, dizendo algo inacreditável: "Eu confio mais nos sequestradores do que na polícia. Eles estão cuidando de nós", e ela não era a única. Outros reféns começaram a demonstrar simpatia pelos sequestradores. Mas por quê? Durante os 6 dias de sequestro, Olsson e Olofsson trataram os reféns de uma forma inesperada. Deram comida e água regularmente. Ofereceram cobertores para o frio. Conversaram e fizeram piadas para aliviar a tensão. Até acalmaram um dos reféns durante uma crise de pânico. Era como se, no meio do caos, os sequestradores estivessem protegendo as vítimas. E a cada tentativa da polícia de invadir o banco, os reféns ficavam do lado dos criminosos. Quando a polícia ameaçava usar força, os reféns imploravam: "Por favor, não os machuquem". O tempo passava e a relação entre sequestradores e reféns se tornava mais forte. A polícia percebeu que, mesmo que conseguissem invadir o banco, poderia ser tarde demais. Após 6 dias, a polícia tomou uma decisão. Eles jogaram gás lacrimogêneo dentro do banco e finalmente conseguiram prender os sequestradores. Mas o que aconteceu depois chocou o mundo inteiro. Os reféns se recusaram a testemunhar contra Olsson e Olofsson. E mais do que isso, eles arrecadaram dinheiro para pagar os advogados dos sequestradores. Era algo inacreditável. Como alguém que foi sequestrado poderia ajudar os criminosos? Os especialistas começaram a estudar o fenômeno e deram um nome a ele: Síndrome de Estocolmo. Essa síndrome ocorre quando uma vítima de sequestro cria um vínculo emocional com o sequestrador, chegando a defendê-lo e até a justificar suas ações. Os psicólogos explicam que isso acontece como um mecanismo de sobrevivência. O cérebro, ao perceber que está em perigo e sem saída, tenta transformar o agressor em um aliado. Assim, em vez de ver o sequestrador como uma ameaça, a vítima começa a acreditar que ele está protegendo-a. E o mais impressionante? Esse fenômeno não ocorre apenas em sequestros. A síndrome de Estocolmo pode acontecer em qualquer relação de abuso, como relacionamentos tóxicos e até mesmo no ambiente de trabalho. Jan Erik Olsson foi condenado e passou 10 anos na prisão. Depois de sair, ele mudou de vida, foi morar na Tailândia e até se tornou um palestrante sobre crimes e comportamento humano. Clark Olofsson, por outro lado, conseguiu ser absolvido. Ele alegou que não participou diretamente do sequestro, já que só estava no banco porque a polícia o levou. E os reféns, a maioria deles seguiu a vida normalmente, mas Christian Marr continuou defendendo os sequestradores publicamente por anos. Hoje, a Síndrome de Estocolmo é um fenômeno amplamente estudado na psicologia.
Casos semelhantes já ocorreram pelo mundo, e esse comportamento continua intrigando especialistas. Mas a pergunta que fica é: os reféns foram manipulados ou apenas encontraram uma maneira de sobreviver? E você, o que acha? Se estivesse no lugar deles, reagiria da mesma forma? Deixe sua opinião nos comentários.